Olá, boa tarde, eu sou Mireia Carvalho, sou da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Hoje é a minha palestra é sobre uma das formas de obsessão, que é a hipnose, e eu vou falar sobre a força avassaladora dos clichês mentais. Tá? É um tema que as pessoas não conversam muito, porque falar de obsessão não é todas as pessoas que têm experiência na área. E eu agradeço muito a Carlos Bernardo Loureiro, que trabalhei com ele 16 anos, como médium, como estudiosa do assunto também, e que eu não tenho dúvida que os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que imaginamos, como é dito na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Então, quando eu falo de obsessão, eu estou falando, da interferência de um espírito sobre o encarnado de uma forma constante e insistente, que faz com que o encarnado tenha alguns danos, seja de ordem corporal, psicológica, seja mental. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre esses clichês, que a gente não entra em contato com eles, porque eles podem acontecer de forma inconsciente ou consciente. Eu quero mostrar a vocês os livros que eu me baseei para essa palestra, mas antes disso eu gostaria de convidar vocês para um momento de oração, tá? Então vamos fazer a nossa oração inicial agora, e eu peço a vocês que respirem profundamente, feche os olhos, respirem profundamente pelo nariz e expire pelo nariz também. Faça isso 3 vezes com os olhos fechados, ok? Enquanto isso, eu vou colocar a oração. Ação e oração. Sempre é muito importante a oração por luz interior, no campo íntimo, clareando passos e decisões, sem nos despreocuparmos, porém, da ação, que lhe complemente o valor nos domínios da realidade objetiva. Pedirás a proteção de Deus para o doente. No entanto, não te esquecerás de estender-lhes os recursos com que Deus já enriqueceu a assistência humana a fim de socorrê-lo. Solicitarás o amparo da providência divina a benefício do ente amado que se tresmalhou em desequilíbrio. Todavia, não olvidarás apoiá-lo com segurança e bondade na recuperação necessária, segundo os preceitos das ciências espirituais que a divina providência já te colocou ao dispor nos conhecimentos da terra. Rogarás ao céu que te liberte dos que te perseguem ou dos que ainda não se harmonizam contigo. Entretanto, não lhes sonegarás tolerância e perdão diante de quaisquer ofensas, conforme os ensinamentos de paz e restauração que o céu já te deu, por intermédio de múltiplos instrutores da espiritualidade maior em serviço no mundo. Suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida superior, para que te desvencilhes de certas dificuldades materiais, diligenciando, porém, desenvolver todas as possibilidades ao teu alcance, pela obtenção de trabalho digno, que te assegure a superação dos obstáculos na pauta das habilitações que os mensageiros da vida superior já te ajudaram a adquirir. A ação é serviço, oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção,
essa belíssima oração, né, que o nosso querido Haroldo Dutra nos envia, de Emmanuel. Então eu só tenho a desejar a todos vocês que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Então vamos falar sobre os clichês mentais. Eu gostaria de, antes disso, mostrar os livros que eu me baseei para o estudo, né? Que esse é o livro do mês, que está aqui, tá? Claro que eu não podia deixar de trazer o livro de Carlos Bernardo, que é uma pessoa, chamo de pessoa porque é um espírito e o espírito é imortal. O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E o livro que eu adoro, que é de Marlene Nobre, que é A Obsessão e Suas Máscaras. Bem, vamos começar então. Eu começo com um texto do primeiro livro que eu mostrei a vocês, de Luiz Gonzaga Pinheiro, que é a ratificação dos processos obsessivos e que muitos espíritas ignoram dentro das casas espíritas, e que cada vez mais existe uma frequência, né, de pessoas que saem dos centros, pessoas que saem brigadas, pessoas que são convidadas a sair das casas espíritas. E isso me traz assim uma angústia muito grande, no sentido de que as pessoas não estudam e não se aprofundam sobre o tema obsessão, muitos por preconceito, outros porque acham que quanto mais se aprofunda sobre o assunto, mais perseguidos serão. E isso é uma grande ilusão, que assim como tem os que perseguem, tem também aqueles que nos protegem. Então é uma grande ilusão nossa achar que ajudar as pessoas, sejam elas encarnadas e desencarnadas, seja um ato de ir de encontro à lei de Deus. E eu gostaria de mostrar a vocês que não é bem assim. Olha o que está escrito no livro Mensageiros, né, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas, a mente terrestre, plano espiritual, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra. Impressionante. Inquietações sentimentais terríveis, desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento, em todo lugar, meu amigo. As quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e de colorações. André Luiz, pela psicografia do médium Chico Xavier. Bem, eu continuo agora trazendo para vocês, né, o tema, né? André Luiz, através do médium Chico Xavier, ele nos traz uma visão do mundo extracorpóreo de uma forma que nós não conhecíamos. E para muitos parece até um filme de ficção científica, o que não é verdade, né? Se nós temos fé, acreditamos no mundo invisível, acreditamos que somos espíritos, que estamos aqui de passagem,
Então a gente passa a ler as obras de André Luiz como conhecimentos e informações para nos prepararmos para o pós-morte, né? Então, é importante também que no Evangelho segundo o Espiritismo haja uma contestação sobre aqueles que não acreditam, né, que existe essa ligação forte entre os dois mundos e que não existe separação entre os dois mundos. Nós estamos imersos nesses fluidos, nós estamos imersos, né, nessas categorizações de espaço e de tempo. Então precisamos estar cônscios de que é uma grande ilusão achar que você estando aqui encarnado, você não está sob a influência do mundo extracorpóreo, do mundo espiritual. Então eu trago para vocês, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 5, 6, 7, 8, Advento do Espírito da Verdade, tá? O que é dito. E muito interessante o que é dito. Ingratos os homens afastam-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vós socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as dos que já não vivem na terra. Aqui ele é claro com o intercâmbio mediúnico. A chamar, orai e crede. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Aqui, o advento do Espírito da Verdade nos fala sobre o intercâmbio mediúnico e sobre nós sempre estarmos invigilantes e propensos a quedas. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, pelas vossas misérias, sejam a ela de ordem do pensar, do sentir e do comportamento. Tá? E depois ele diz que é uma coisa sensacional, que a gente às vezes quer milagres, mas o milagre não existe. O amor somos nós e o milagre somos nós. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias. Esses são os espíritos, é a equipe crística do mundo espiritual. São os espíritos de luz que nos inspiram, nos acompanham e tentam nos ajudar em todas as nossas dificuldades. Então, repetindo, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, e não mistureis o joio do trigo. Quem tiver olhos de ver, veja, ouvidos de ouvir, ouça. E é muito importante ratificar isso, que mesmo tendo a interferência dos espíritos não esclarecidos em nossas vidas, a todo instante, usando, né,
os nossos clichês mentais, sempre existirão mãos abençoadas, amorosas, queridas, que nos amam muito e que estão sempre ao nosso lado, tentando nos ajudar, tá? Mas há uma coisa importante a ser dita aqui também, né? Que nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte, ela precisa estar muito clara dentro de nós, que é devotamento e abnegação, que precisam ser internalizados sobre nós, a fé, a esperança, o amor, para que a gente possa passar pelas vicissitudes não como loucos desnorteados na vida, mas como seres encarnados que têm consciência que aqui estaremos por um tempo apenas, que a nossa vida espiritual nos chama em um momento, através do que chama de morte, mas é a morte do corpo, o espírito é eterno, e que quer de nós o quê? Que a gente desenvolva humildade, para que a gente possa vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso egoísmo, tá? Eu vou falar agora uma coisa que Carlos Bernardo Loureiro me ensinou durante os 16 anos que eu convivi com ele. Eu escrevi aqui, que é do livro dele, que eu já mostrei a vocês, e que sempre me deixou assim muito consciente do papel de estar encarnada. Não somos perfeitos, mas precisamos nos voltar, né, para a finalidade da nossa encarnação, que é a nossa evolução. Então, Bernardo nos orienta que a obsessão é uma simples influência moral, até uma perturbação e subjugação. O tempo inteiro nós estamos sendo influenciados pelos espíritos, mas cabe a nós um processo de autorregulação interna, onde estarmos atentos aos nossos vícios mentais, sentimentais, emocionais, estejam sempre sobre a nossa tutela, para que a gente possa diferenciar o que é nosso e o que é que está sendo agravado ou o que é que está sendo utilizado, né, do nosso processo mnemônico, das nossas repetições de clichês mentais que possam vir se transformar em uma hipnose. Então ele fala ainda, ele afirma: a obsessão sempre é resultado de uma imperfeição moral. O que é a moral? É a prática dos nossos princípios e valores que nós escolhemos para reger a nossa vida. A nossa moral é justamente a prática disso, e que ela vai sempre ser diferente do outro. Cada espírita que existe no planeta Terra vai ter uma moral diferenciada, porque os seus princípios e valores serão internalizados de forma diferente, sem contar todo o aspecto que traz de outras vidas, da sua paligenesia, de tudo que se construiu nas diversas encarnações. Então nós temos que respeitar a prática moral do outro, mas não copiar, né? Como dizia Aristóteles, aos outros como lhe apraz e a mim como devo. E esse dever moral que nós construímos dentro de nós tem que estar alicerçado nos ensinamentos de Jesus, tá? Nas ideias crísticas, em todo o exemplo que ele deixou para nós. Então ele diz assim, Bernardo deixa para nós esse legado. Para uma causa física, opõe-se uma força física. Para uma causa moral, é mister contrapor-se uma força moral. Então, para nos garantirmos de não entrarmos em uma obsessão, seja ela qual for,
mas a que eu vou falar agora é sobre a hipnose, é muito importante. Ele até diz aqui uma coisa muito interessante. O flagelo da humanidade, as dores que existem morais em qualquer sociedade do planeta, nada mais é do que o resultado das obsessões em nível inconsciente. Porque mesmo tendo-se consciência, através do conhecimento que a doutrina espírita nos dá, nós estamos todos propensos, sim, a entrar em obsessão. Então não é porque é espírita que não vai ter uma obsessão. Ele precisa ter consciência de que, por não ser ainda um espírito elevado, ele está fadado a qualquer influência de um espírito inferior. Isso é importante, tá? Então o que é que Bernardo diz? Se nós não mudarmos as nossas posturas mentais, nós estaremos sempre em sofrimento. E eu acrescento, esse sofrimento não é algo ruim. Esse sofrimento não é algo que é punitivo, mas é apenas no sentido ignorante de ignorar que precisamos passar por momentos de sofrimento para aprendermos a forma correta da prática do amor, da justiça, da caridade, da abnegação, da esperança, da fé, na construção do amor. Porque se o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se nós não nos amamos, se nós não temos cuidado conosco, no sentido de estarmos sempre ligados aos ensinamentos de Jesus e a uma prática cristã, que condição moral nós teremos para amar ao próximo? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de recolhimento, né, onde a gente está, muitos estão e outros não. Mas deveríamos estar refletindo sobre o que está se passando com a gente. E é um momento de autoeducação, sim, porque numa simples saída sem máscara, eu estou desrespeitando uma pessoa que tem a comodidade. Então, precisamos ver quais são os princípios e valores a cada milésimo de segundo que nós estamos escolhendo para conviver em sociedade, conviver em família, conviver numa casa espírita. E aí eu volto a perguntar, qual o propósito de existir obsessão em nossas vidas? Por que que Deus permite? Será que Ele permite? Ou será que nós que permitimos isso? Através de posturas mentais. Então, alertar o espírito encarnado, como diz Bernardo, a fazer a sua parte na lei da evolução. Então, nós precisamos estar atentos às nossas influências, sim. Evoluir é a meta do espírito. Então, o espírito, ele deve se preocupar em evoluir sempre. Utilizar o seu livre-arbítrio sempre atento ao exercício das escolhas, para que a reforma íntima ela seja efetuada não pela dor, mas pela consciência, pelo dever espírita de evoluir sempre. E vocês, como eu, podem fazer isso através do autoconhecimento, tá? Então eu quero trazer para vocês uma análise importante feita no Clarim, na Revista Internacional do Espiritismo, pelo jornalista Hélio Rossi, né, que ele fala sobre os resultados dos clichês mentais que algumas pessoas confundem com ideias fixas. Ideias fixas são ideias rígidas. Muitas vezes essas ideias também poderão atrair espíritos afins, mas os clichês, eles nem sempre são percebidos. Eles são tão sutis que eles atuam em nível inconsciente também, tá? Então,
nós poderíamos dizer que esses clichês são reflexos condicionados. O que é um reflexo condicionado? É quando você, por uma questão de hábito, você pensa, sente e age sem saber que você está fazendo. Eu, como psicóloga, vejo isso muito no meu consultório. Às vezes você chega para um paciente e diz, mas você fez isso. Não, mas eu não fiz. Sim, mas você fez. Não, eu não fiz isso de jeito nenhum. A minha intenção, ou eu sempre faço desta forma, e não é bem assim. As pessoas não conseguem se ver nos processos, né? Então, o autoconhecimento, com a ajuda, né, de um processo psicoterapêutico, ajuda muito nos clichês mentais. E eu acho muito bacana o que o jornalista Hélio Roça fala. Ele diz que nós temos, dentro dos clichês mentais, né, são cinco formas de sermos hipnotizados pelos espíritos das trevas. É a mental, emocional, psicológica, moral e corporal. Que coisa, né? Eu achei muito interessante porque eu sou psicóloga corporal. E pela primeira vez eu vejo dentro do movimento espírita sair da mente e também ir para o corpo, né? Então a gente precisa botar a cabeça junto do corpo, não tirar a cabeça e viver só na racionalidade, no estudo, no conhecimento, porque isso vai dificultar você se conhecer ou até ter acesso ao inconsciente nos clichês mentais, que geralmente se dá pelo corpo. Então eu fico muito feliz com isso. Bem, e o que é que eu trago para vocês sobre a questão da hipnose pela mente, pelo mental? Quem já assistiu o filme Fragmentado? Sugiro que vocês assistam, né? São pessoas que têm dupla personalidade. Os espíritos atuam de uma forma tão forte na mente do indivíduo que ele perde a sua identidade. E com isso ele fragmenta o ego dele. E com isso, as características são de quê? De duas ou mais personalidades. Geralmente se tornam assassinos ou suicidas. Imagine que nós temos ainda encarnados no século XXI pessoas com dupla personalidade, que os psiquiatras dão psicofármacos, que os psicólogos tentam conduzir para uma socialização, mas ninguém pensa que pode ser a interferência de um espírito de forma feroz na mente de um indivíduo. E como são os clichês mentais? Eles são de uma forma tão sutil que o indivíduo ele vai perdendo a sua identidade, criando outras personalidades e, por final, ele perde totalmente a sua característica na qual ele veio desempenhar na encarnação. Então, a hipnose é muito séria, ela está presente na sociedade, ela está presente em todos os países, ela está presente nas casas espíritas. E eu acho muito interessante quando uma pessoa espírita chega para mim e fala: Miriam, uma pessoa está com um problema seríssimo de personalidade e eu queria que você atendesse. Aí eu digo: já foi ao psiquiatra? Já passou por um tratamento desobsessivo? Não, eu acho que não precisa tratamento desobsessivo, que isso vai confundir a cabeça da pessoa. Aí eu dou risada, porque são espíritas que não utilizam a ferramenta. Tá lá no Evangelho, eu li para vocês, no Advento da Verdade. Tá lá, no capítulo que eu disse para vocês. Mas por que nós nos afastamos tanto? E por que as casas deixaram de ter tratamentos desobsessivos? Vamos pensar um pouco sobre isso. A segunda instância é a instância emocional,
tá? Essa instância emocional mexe muito com o humor da pessoa. Então a gente sempre diz que são os transtornos de personalidade, não da fragmentação do ego, mas eles estão muito tênue, né, entre a neurose e a psicose. Não chega a ser uma psicose, mas que tem muita relação com pai e mãe. O comprometimento familiar para a evolução espiritual é importantíssimo. Se todo pai e toda mãe tivesse a consciência que um espírito vem sobre sua responsabilidade, desculpa, para que houvesse uma educação desse espírito, nós seríamos pais mais atentos, mais presentes, mais terapeutizados. Então essa relação com pai e mãe, né, não vem só dessa vida, vem de outras vidas. Isso é muito claro dentro da doutrina espírita, que nós retornaremos à nossa clã familiar até nos amarmos. Então, enquanto isso, estaremos sempre juntos. Às vezes como mãe, às vezes como pai, às vezes como filho, às vezes como marido. E nós temos um papel a desempenhar, com foco na evolução, né? Então, hoje, a abordagem que eu trabalho, que é corporal, que tem a psicanálise haitiana, a bioenergética, a biossíntese, a psicossomática, a constelação familiar, trata isso muito bem. E nós precisamos entender isso de uma forma mais humana, mais amorosa, mais consciente, para que a gente saia dessas repetições. Sempre são as mesmas repetições. Por isso que é mnemônico, por isso que é um condicionamento, né? Então os clichês nos levam às repetições. E nós precisamos estar atentos a isso. E são essas repetições que os espíritos da treva aproveitam, né? E utilizam primeiro a mente, depois as emoções, para atuar desta forma. Então, tem um filme Divertidamente, que eu sempre sugiro, que trata muito bem disso. É uma família, é um desenho, claro, mas para mim é um dos filmes mais maravilhosos para a gente entender as emoções e que a gente precisa ver a interferência. Claro que quando aparece a raiva, né, aparece a tristeza, aparece o amor, não aparece como o obsessor, mas a gente, como espírita, pode enxergar desta forma. E você veja quantos desastres acontecem, né? E o nosso amigo oculto, quem é esse amigo oculto? É o nosso mentor, né? É aquela pessoa que a gente cria na nossa imaginação. Então é muito interessante a gente analisar isso. Depois vem a questão moral. Essa questão moral, ela é muito importante. Porque se os nossos princípios e valores, eles não estão condizentes com a lei de Deus, nem com os ensinamentos dos Espíritos e de Jesus, nós vamos ter pensamentos vis, perniciosos, maldosos, pervertidos, né? E isso vai atuar na ordem afetiva. São pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém. Terceiro, quarto casamento, não consegue ter um namorado, não consegue ter uma namorada. E são pessoas que estão alicerçadas na vaidade, no orgulho e no egoísmo, tá? E os seus comportamentos são tão vis, são tão perniciosos, são tão promíscuos, que qual é o objetivo da hipnose aí? É desmoralizar a pessoa. É que todo mundo olhe para a pessoa e diga assim, é maluco, é maluca. Ah, não dê crédito não. Essa pessoa não tem nenhuma noção do que fala, do que faz. É uma pessoa que se esconde de todo mundo. Tem momentos de agressão, tem momentos de amor. Ninguém consegue conviver com essa pessoa. Geralmente, se é uma relação de casal, tem até violência doméstica. São as relações tóxicas, são as relações abusivas. E aí os espíritos das trevas vão lá e pá,
e desmoraliza a pessoa mesmo. Nós já vimos isso em casas espíritas, pessoas com famílias construídas que se relacionam com médios, aí acaba o casamento, e aí um sai do centro espírita e fica aquela divisão na casa espírita, né? E tem a questão das pessoas que são espíritas, mas tem um sexo extremamente promíscuo, trai a esposa, trai o marido, né? São as violências dentro do centro espírita, as humilhações. Então a gente tem que estar atento a isso. Isso são coisas que são reais, não são fictícias. Não, a gente não está criando um filme aqui de Hollywood. São coisas que acontecem em nível inconsciente, muitas vezes consciente também, tá? Então quer dizer que a pessoa não se dá bem no casamento e não pode se separar? Não, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da questão moral do espírita, o que ele prega e o que ele não faz. O que ele acredita, mas ele não consegue cumprir. Então é disso que eu estou falando para vocês. Bem, a outra questão é a questão da psicológica, que são as nossas vulnerabilidades psicológicas, que elas são construídas na infância. Então vocês já ouviram falar muito da criança ferida. São pessoas que estão muito ligadas, mas muito ligadas à desconfiança, ao narcisismo, ao radicalismo, né? E não são adequadas socialmente, sempre buscam o isolamento. Tem muita dificuldade de trabalhar com pessoas, gostam de trabalhar sozinhas. E quais são as nossas vulnerabilidades psicológicas? Né? A gente não confia em ninguém, a gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser rejeitado, né? A gente tem problema com o poder, né? Nós temos problemas em ser amigo e ter amigo, né? Nós não gostamos de nos relacionar porque a gente não quer que os outros vejam como nós somos realmente. Então, dentro de casa é uma pessoa muitas vezes agressiva, incômoda, egoísta, mas na rua não, é super social. É o uso das máscaras, né? Então, o que é que acontece com a hipnose, nesse caso? É a sombra. Então, a pessoa sempre vai estar mostrando um lado que não é a sombra, que é justamente aquilo que a gente não quer ver, que é justamente aquilo que a gente não quer entrar em contato. Aí vem o outro, ó, pá, você é isso, você é aquilo, tira a máscara, você não é bem assim. E isso acontece na empresa, acontece na família, acontece na casa espírita. E são situações extremamente desagradáveis. E o que é que acontece com a hipnose? Em todos esses fatos que eu estou relatando, a pessoa não se vê. O outro está falando, mas a pessoa não consegue ver que aquilo existe dentro da pessoa. Por isso que o autoconhecimento é importantíssimo. Por isso que a psicoterapia é importantíssima. Porque você está pagando a alguém para que alguém lhe diga, não, isso é verdade. Você tem. Tá? E como você está lidando com isso? Então nós temos que estar atentos a isso aí. A outra questão é a corporal. Eu gostei muito quando ele falou da corporal, porque eu sou uma das grandes, assim, divulgadoras da abordagem que eu trabalho, porque eu amo a abordagem que eu trabalho. O corpo fala para mim, a gesticulação fala para mim, o olhar fala para mim, o sorriso fala para mim. Então, isso é importante que o espírita também entre em contato, né? Bem, nesse caso, o Hélio Rossi fala da transpologia que afeta os órgãos. O que é isso, né? Então ele diz, são os espíritos perversos, né, que fazem surgir no interior do corpo agulhas, lâminas, pregos e outros objetos que a ciência não consegue entender. Às vezes está no intestino, às vezes está no estômago. E as pessoas não conseguem saber de onde veio aquilo. Engoliu a agulha, engoliu o prego, está no estômago, está no pulmão.
Mas ele também fala da transpologia da questão somática. Então ele diz o seguinte, que eu achei sensacional isso. Se você tem um emocional sobre hipnose, um psicológico sobre hipnose, uma moral que contribui para que a hipnose venha, como diz Bernardo, né? É pela moral que começam as obsessões. Se você não tem uma moral condizente, automaticamente você está aberto a qualquer tipo de obsessão. Né? Então, nós não somos perfeitos. É importante ratificar isso. Mas nós precisamos estar alertas, atentos, mansos como as pombas, prudentes como as serpentes. Quem tiver olhos de ver, veja. Ouvidos de ouvir, ouça. Então, nós precisamos estar no aqui e agora, ligados sempre ao nosso propósito, ao reencarnarmos, nossa evolução. Então ele diz o seguinte, que o somatório dos desequilíbrios emocionais, psicológicos, morais, vai atuar no corpo. É o somático. São as gastrites, a angiofasite de refluxo, as colites, né? São os tumores malignos e benignos, e todos nós passamos por esses processos somáticos. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Para que a gente não chegue no mundo espiritual, eu não sabia. Mas você não assistiu a palestra de Mireia? Foi tão clara, né? E você diz aqui que não sabia? Claro que a gente tem que chegar lá dizendo, não, eu realmente pisei na bola, tá? E agora, se vocês puderem, eu vou voltar para tentar refazer. Mas quando a gente chega aqui, o que é que acontece? Aí vocês vão ver agora o que eu vou dizer a vocês. Bem, o que é a hipnose? A hipnose é uma indução mental. Tudo começa na mente. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta. Onde é que você goza de total liberdade? Pelo pensamento. Eu não sei o que você pensa, nem você sabe o que eu penso. E nem sempre a gente coloca, expõe, fala o que está pensando. Nem o que está sentindo. E nem o que está fazendo. Então essa indução mental é justamente um mistério. São pessoas hipnotizadas que escondem tudo. Não falam nada. Têm medo de falar tudo. Tem olho grande? Não. É inveja? Não. E as pessoas, elas estão sob uma indução mental. É uma capacidade de sugestão mental que as criaturas encarnadas e desencarnadas exercem umas sobre as outras. No mundo espiritual também? No mundo espiritual também. André Luiz, no livro Nosso Lar, quem assistiu o filme, vê ele no umbral, e vê a interferência dos desencarnados em cima dele o tempo inteiro. Ali. Como a gente também tem aqui. A interferência o tempo inteiro. Então, uma das coisas que a gente tem que estar atenta é os nossos pensamentos. Porque nós temos o que é consciente, o subconsciente e o inconsciente. O inconsciente a gente só tem acesso através da psicoterapia. Então eles atuam onde? No inconsciente. É ali que eles vão atuar. E de que forma? Desencadeando diversas sintonias. Então imagine você, né, que eu sou uma pessoa compulsiva. Tudo para mim é a comida. Onde é que eles vão atuar comigo? Na comida. É ali que vai atuar. Ou na falta dela. Na gordura. Eu estou sempre gorda. Então eles vão atuar onde? Você está gorda, dá gorda, e eu desenvolvo o quê? Anorexia. Né? Ou então eles vão dizer a você, você é a super mulher, a maravilhosa, você não existe igual a você. Aí o que é que eu desenvolvo? O narcisismo. E eu não sei que eu tenho isso. E se uma pessoa chegar para mim e disser, Mireia, controle comigo, minha burrice, eu não como muito. Eu não como muito.
Mas Mireia, você está emagrecendo muito. Você não, eu não me acho magra. Então, é na área do inconsciente que eles vão atuar. E através de quê? Né? Do reflexo condicionado, vou ler o que é dito, né, por ele. É a base neurofisiológica da adaptação. É uma capacidade mnemônica onde, através da repetição dos pensamentos, que a gente chama em psicologia, que são resistências e zona de conforto, eles dançam com a gente o tempo inteiro. E nessa dança, quem é que dança? Somos nós, encarnados. Porque a gente não está atenta ao que está acontecendo. Então a gente acha que é normal, que tudo que está acontecendo é normal. É normal nos processos obsessivos. Né? E ele fala assim, que eu achei muito legal. No livro de Joana de Ângeles, né, sobre Em Busca da Verdade, Joana traz uma coisa fantástica que é da psicanálise reichiana. Que nós temos 3 cérebros. São poucas as pessoas que falam sobre isso e eu fiquei encantada porque Joana fala de algo que eu estudo e acredito. Então nós temos o cérebro reptiliano, que são as nossas emoções primitivas, tá? A raiva, o ódio, a ira, né? A perversão sexual, tudo que a gente tem, que os animais têm, irracionais, a gente tem. Tanto que Pavlov, quando ele estuda condicionamento, ele fala do cão. E o mais interessante é quando Marlene, ela vem falar da hipnose, ela fala do mnemônico, que são as repetições. Então o cão, ele vai salivar sempre quando toca uma sineta, porque ele sabe que vem comida. Não é diferente com a gente. Todas as vezes, tá, que a gente pensa, sente alguma coisa, nós estamos atraindo pela sintonia, de forma mnemônica, repetições. Comida, sexo, violência. Por quê? Porque a hipnose vai utilizar as emoções, que eu disse a vocês que é a questão emocional, psicológica, mental. De onde ele tira isso? Dos processos neurofisiológicos. Então nós temos o cérebro reptiliano, o emocional e o cognitivo. Por isso que eu sempre estou dizendo aos meus amigos espíritas, não estudem a doutrina espírita sem analisar as consequências morais. Por quê? Porque a dialética entre esses 3 cérebros é que vai dar a gente o caminho do meio. É que vai nos colocar dentro da nossa inferioridade um caminho. Então aqui, no emocional, eles vão atuar também na hipnose emocional. Certo? Aqui o mental, aqui o emocional, aqui o cognitivo. Que também são os psicológicos. E aí somatiza. Isso é que eu achei fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem como é que essa hipnose acontece, tá? Bem, nesses impulsos primitivos, como eu falei para vocês, que são as emoções primitivas, geram pensamentos, sentimentos e comportamentos repetitivos, tá? A gente em psicologia, a gente sempre fala assim, separou e casou de novo e separou de novo, repetiu tudo, né? Então tem sempre uma brincadeira que diz, você casa de novo, você muda os problemas, mas se você não tiver cuidado, você vai repetir as mesmas coisas. E repete por quê? Porque viu de pai e mãe. E sofre por quê? Porque a criança ferida que tem dentro de você não foi acolhida, nem amada e nem ressignificada. E aí que você sempre vai estar no processo mnemônico. Através de quê? Da hipnose,
que os espíritos vão acionar o seu inconsciente, vão acionar a sua questão neurofisiológica e a partir daí você começa a ser uma pequena marionete, para não dizer média ou grande marionete. Vou dar aqui um exemplo para você. Uma pessoa que foi traída no casamento, né? O que é que ela passa a ter? Desconfiança. Ela não confia em ninguém. Ela não consegue se relacionar. Por que ela não consegue se relacionar? Porque ela não confia. Então ela tem que ter uma pessoa simplesmente neurótica, ela vai se relacionar, mas sempre vai ter desconfiança. Mas uma pessoa hipnotizada, o que vai acontecer com essa pessoa? A confiança é na área emocional, vem a raiva e a ira, que vai descontar em todo homem o que fizeram com ela. E vai descontar em toda mulher o que fizeram com ele. Mas ele e ela não têm nenhuma noção dessa hipnose. Então ela acha normal. Aí desencadeia o quê? Transtorno de personalidade. E pode evoluir para uma psicose? Pode. E isso a gente pode tratar de forma de característica de obsessão? Claro. Para tanto, temos que ter uma equipe de médiums que se preocupem com a sua moral, com a sua emoção, com a sua mente. E que sempre queiram praticar a caridade. Através de quê? Da abnegação, da fé, do amor. Então, vocês vejam que é um ciclo. As coisas não são separadas, as coisas são juntas. É isso que as pessoas não entendem. Às vezes querem os intelectuais, vamos estudar, doutor, estuda. Sim, estuda, tudo bem. Aprendeu? Ou então vai praticar só caridade. Mas não tem caridade consigo. Né? Então vamos começar a entender a doutrina espírita, que é maravilhosa, né? Como um complexo, né? Uma doutrina que envolve todas as áreas do conhecimento humano. E que precisa ser entendida, internalizada e praticada. Eu vou dar outro exemplo, né? Pais que decepcionaram os filhos. Alcoólatras, violentos, né? Que não se preocuparam nessa questão de educação voltada à moral. Aí o que acontece? Geralmente os filhos desenvolvem tristeza, depressão e fracasso. E tem muita raiva. Raiva, né? Depressão, tristeza e a parte cognitiva, que é: eu não mereço nada, eu sou um fracassado. E repete o padrão de pai e mãe. É isso que eu acho lindo na doutrina espírita, tá? Eu gostaria, né, de falar sobre tem uma fala de Leon Denis que eu acho assim fantástica, que eu queria ler para vocês aqui. O homem é para si mesmo um mistério vivo. De seu ser não conhece nem utiliza senão a sua superfície. Há em sua personalidade profundezas ignoradas em que dominam forças, conhecimentos, recordações acumuladas no curso das existências. Um mundo completo de ideias, de faculdades, de energias, que o envoltório carnal oculta e apaga, para que despertam e entram em ação no sono normal e no sono magnético. Leon Denis. Olha que coisa linda. Século XIX. Ele já falava da complexidade da nossa mente, da nossa personalidade. E como é que a gente vai negar a obsessão? Quem é perfeito? Então vamos pensar sobre isso. Vale a pena ressaltar que por conta do reflexo condicionado, nós criamos vícios. Esses vícios são os pratos cheios. São os nossos vícios que atraem. Então,
A gente chama isso na psicologia de habituações. Hábitos adquiridos. Então, eu tô triste, vou beber. Né? Eu tô muito sobrecarregado de problemas tal, aí eu vou me jogar no trabalho, viro um workaholic. Ou então eu estou completamente carente e me jogo no sexo. E esses hábitos, quando exacerbados, né, eles são pratos cheios para os clichês mentais. Então, a alimentação desorientada é assim. Eu tô triste, eu vou comer. Eu tô ansioso, eu vou comer. Eu tô deprimida, eu vou comer. É como se tivesse a necessidade de encher. Então, são reflexos condicionados que nós temos na hipnose. Agora, eu lhe pergunto, você acredita nisso? Você acha que tudo isso que eu falei para vocês existe? Eu acredito. Eu sou psicóloga e vejo isso. Agora, não é só eu que tenho que ver. Não é só o psicólogo que tem que ver. Nós temos que estar atentos, né? E em Obreiros da Vida Eterna, né, tem uma parte muito legal que os benfeitores espirituais dizem que ao chegarmos nas colônias espirituais, nós chegamos com esses mesmos vícios. E qual é o vício? Da queixa, da maledicência, de ficar olhando a vida do outro que está na colônia, de querer privilégios que o outro tem, que você não tem. E eles dizem que é uma coisa assim muito sutil e que precisa de um processo de educação e que é aí que eles começam a ter aulas para se desprender desses vícios que muitas vezes são erradicados, são aumentados em proporções invisíveis. Quer dizer, você não vê que tem. Então, essas conversinhas, falar mal do outro, dizer que o outro é isso, se queixar, criticar. Ele fala muito da crítica e da maledicência e da queixa. Porque são pessoas que passaram a vida toda criticando, se queixando e falando mal do outro. O que vai encontrar no mundo espiritual? Isso. Bem, eu termino a minha palestra. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre hipnose. E eu convido vocês agora a um momento também de reflexão, né? Eu vou botar uma oração para vocês. E convido a vocês nesse momento para primeiro agradecer a Deus por nós estarmos aqui com saúde, vivos, apesar de toda a pandemia. A proteção espiritual é enorme, né? Então, pedir por todos os médicos, por nossos familiares, que a gente tenha amor, compaixão e paz, para que a gente enfrente os problemas da vida sem queixa, sem crítica, sem maledicência, sempre com fé no coração, com amor. Vamos desenvolver dentro de nós a caridade, sem julgar, sempre observando o irmão com as suas dificuldades, que também são nossas. Que as nossas impaciências, nossas raivas, nossas iras, nossas tristezas, elas sejam compreendidas e ressignificadas. E que a gente busque evoluir. Que a gente saiba utilizar nosso livre-arbítrio. Que a gente procure seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus não disse, seja perfeito, eu quero você na minha seara perfeito. Não, ele gosta da gente como a gente é, mas ele vê o esforço de cada um. Então, esse esforço vai repercutir na nossa conduta moral, nos nossos princípios, nos nossos valores que nós escolhemos para a nossa vida. Então, nesse momento, vamos fechar os olhos, vamos sintonizar com o nosso anjo guardião, não esquecer de agradecer a ele por tudo que ele faz por nós.
oferecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância, para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Um grande beijo. Espero voltar o mais rápido possível para a nossa casa espírita. E eu desejo a vocês um final de semana cheio de amor, de carinho, e que a gente fique mais alerta ao que nos acontece. Um grande beijo para vocês. Adorei estar hoje aqui com vocês. Obrigada, gente. Tá? Um beijão.